Olá, bom dia a todos. Ah, é bom rever aqui algumas caras conhecidas, ok? Portanto, eu sei que muitas destas pessoas, se calhar aqui presentes, já são clientes da equipe e o que têm mais curiosidade é em saber o que é que o futuro do COA, mas pronto, estamos aqui também numa apresentação um bocadinho comercial e também o objetivo é também dar a conhecer o COA a novas pessoas. Portanto, vai haver duas partes desta apresentação. Uma primeira parte em que vou falar o que é o COA e o que é que o COA nos fornece em termos de módulos e funcionalidades, e uma segunda parte para falar um bocadinho sobre o futuro do COA e o que é que nós estamos a fazer em termos de COA. Portanto, o que é o COA? Nós, quando estamos a falar do COA, estamos, portanto, a falar de um software de gestão de bibliotecas. Software esse que onde podemos gerir uma ou mais bibliotecas e de diferentes contextos, ou seja, estamos a falar, como ali a Jéssica falou, que nós temos COAs instalados em bibliotecas municipais, onde há uma gestão de um maior número, se calhar, de bibliotecas, como bibliotecas municipais, bibliotecas escolares, polos de leitura, etc. Temos COAs muito orientados portanto, a bibliotecas do ensino superior, universidades, Universidade do Minho, Universidades de Lisboa, Universidade Aberta, ISCTE, por aí fora. Temos também COAs instalado no âmbito empresarial, como a Jéssica falou também aqui num exemplo da Navigator, podemos falar de outros exemplos. Isto até são catálogos muito específicos, porque só estão até acessíveis dentro de portas para os colaboradores da empresa, e é muito neste sentido. Quando temos a gestão de várias bibliotecas no mesmo catálogo, nós podemos dizer que as bibliotecas são dependentes, ou seja, que há, digamos, uma troca de informação entre as várias bibliotecas e troca de leitores, e os leitores podem frequentar todas as bibliotecas, ou pode haver também uma gestão completamente independente das bibliotecas ao nível de gestão de exemplares, gestão de leitores, gestão de empréstimos, e entre outras situações dentro do sistema. As novas versões do COA também trouxeram digamos, a funcionalidade de grupos de bibliotecas, onde nós podemos criar agrupamentos de bibliotecas, definir determinados utilizadores para esses grupos e fazer a gestão de leitores, empréstimos e exemplares por grupo de biblioteca e não só por uma biblioteca, que é no caso de elas estarem completamente, ou seja, o sistema estiver configurado para bibliotecas independentes. Portanto, o que é que o COA também é? Um software completamente open source, ou seja, o código está disponível na internet, qualquer pessoa o consegue descarregar. A parte de instalar não é que seja complexa, existem mais alguns conhecimentos informáticos, como é óbvio, mas vocês pelo facto de ser open source, têm total liberdade de escolha de fornecedor e não têm custos de licenciamento. As empresas, como a Keep Solutions, o que é que depois podem ter então sobre este software open source? Serviços. Esses serviços já foram referenciados pela Jéssica, que vai desde a instalação e configuração do produto, como eu disse, qualquer pessoa pode fazer, pode ter mais ou menos conhecimentos para tal e pode ser mais ou menos difícil executar esse processo. Temos o processo de adaptação gráfica, que é sempre negociado com o cliente num processo iterativo, produção de algumas propostas de design, envio, receber o feedback e, caso seja necessário, produzir novas propostas e assim sucessivamente, até chegarmos à proposta final e à implementação. Temos o serviço de migração de dados, porque normalmente as instituições já têm um sistema legado onde é necessário passar os dados legados, faça a redundância, para o COA. Nisto também temos bastante experiência e de diferentes sistemas. Temos a parte da formação, que normalmente é realizada antes da entrada em produção do sistema, ou seja, ter
um dia onde podemos falar sobre o COA, explicar as funcionalidades e fazer alguns exercícios sobre o sistema. E depois temos serviços, vamos chamar-lhe assim, pós-entrada em produção, como a manutenção e suporte. Basicamente é vocês terem uma equipa de apoio, que neste caso é a equipa da equipe, para qualquer problema, dúvida, etc., que vocês tenham sobre o COA, sobre o funcionamento do COA, e podem ter também o serviço de manutenção evolutiva, que basicamente é um pacote de horas que vocês podem contratar para determinados desenvolvimentos. E esta parte é muito importante porque eu a seguir, mais lá para a frente na apresentação, vou falar de uma coisa muito importante para nós e que, digamos, é digamos, o sumo que nós trazemos a mais sobre o COA, portanto, é o que nós acrescentamos acima do COA, ok? E vamos falar depois um bocadinho sobre isso melhor. O que é que o COA também é? Compatível com as normas bibliográficas, estamos a falar de Unimark ou Marco 21, normalmente é uma decisão a quando da instalação do sistema, ou seja, nós temos que tomar a decisão se vamos usar Unimark e Marco 21, mas depois é compatível também com outras normas, como por exemplo o Z3950 ou o SRU, que nos permite pesquisar noutros catálogos e importar registros desses catálogos. Temos o IPMH, que é quase um bocadinho o contrário do Z3950, que também nos permite expor os nossos registros, muitas vezes para portais agregadores de conteúdos, e existe aí alguns portais agregadores de conteúdos bastante conhecidos, como por exemplo a Biblioteca Comum, onde temos a agregação das bibliotecas de ensino superior, e isso é feito recorrendo a esta norma, onde a norma basicamente dá-me todos os registros e depois de uma forma recorrente dá-me todos os registros que foram alterados, ou todos os registros que foram eliminados, ou todos os registros que foram adicionados. Essa informação depois é toda consolidada e eu num único portal de pesquisa consigo pesquisar essa informação toda. Existe depois também um outro protocolo, uma outra norma, que é o CIP2, que permite basicamente integração com outros sistemas, nomeadamente máquinas de autoempréstimo, autodevolução, até pode ser sistemas RFID por aí fora, isso também é usando esta norma. Deixando aqui mais duas notas só sobre o COA. O COA é totalmente web, portanto a única coisa que vocês precisam é de um browser atualizado, minimamente atualizado, o Chrome, Firefox, o Edge, Safari, a vosso gosto. E isto tanto em termos de OPAC, em termos de back-office, portanto não precisam de instalar nada no vosso sistema, e depois também, apesar de não estar aqui referido no slide, é um sistema que está, digamos, traduzido em mais de 100 idiomas, e inclusive o português. Falar agora um bocadinho sobre a história do COA. O COA é um software com 25 anos de desenvolvimento, portanto, ele começou o seu desenvolvimento em 99. A primeira versão do COA surgiu aqui no ano 2000, portanto, estamos a falar que bate mesmo certinho com os 25 anos de desenvolvimento. Isto depois foi evoluindo em termos de versões até à versão 3. Nós depois da versão 3 tivemos 22, salvo erro, versões, ou seja, isto evoluiu do 3.0 até o 3.22, e no ano de 2026 houve uma alteração em termos de nomenclatura das versões do COA, onde passamos a ter o ano e o mês em que é lançado. A comunidade lança sempre uma versão do COA de 6 em 6 meses, ou seja, temos aqui a 16.05, depois saiu a 16.11, depois saiu a 17.05, 17.11, por aí fora. Sempre neste intervalo de tempo, não é que o desenvolvimento pare e o lançamento também pare, porque depois já são lançadas
minor versions sobre estas versões. Portanto, o sistema está sempre em constante evolução, seja em 6 meses um salto de versão, todos os meses é lançada uma minor version com pequenas correções de bugs, implementações de pequenas melhorias, implementações de pequenas funcionalidades, e é nisso que a comunidade trabalha. Em termos de últimas versões, o que é que nós temos? Nós temos o 24.05, e portanto aqui tenho aqui uma gralhazita, aqui devia ser 2024. 24.05, 24.11 e aqui também tenho, ou seja, eu até posso corrigir quase depois estes slides. Portanto, maio de 2024, daí ser 24.05, 11 2024 daí ser 24.11 e depois tivemos agora o último lançamento que é 25.05. Eventualmente, este mês irá sair uma nova versão do Koa e não existe ainda muita documentação sobre essa nova versão, mas estamos em novembro e, portanto, é o mês de lançamento da nova versão do Koa. Em termos de arquitetura do sistema, o que é que nós temos? Nós temos isto, normalmente, o Koa é instalado em servidores Linux e, portanto, estamos a falar também que é instalado sobre um sistema operativo open source e todas as suas partes constituintes são também open source. Nós temos, em termos de servidor web, temos o Apache, temos aqui o nosso motor de pesquisa, que pode ser também o Zebra, apesar que, em termos de comunidade, acho que o Zebra, mais cedo ou mais tarde, vai ser deprecated, pelo menos as conversas que tem havido, vamos ver como é que isso também evolui. Temos depois a nossa base de dados, que é o MariaDB. Temos aqui o RabbitMQ, que é basicamente uma pecinha de software que nos permite ter tarefas ou gerir tarefas em background do Koa, e o Koa também tem evoluído nesse sentido, tarefas que são morosas, como modificação de exemplares em lote, eliminação de exemplares em lote, modificação de registros em lote, seja de registros bibliográficos ou de autoridade, eliminação de registros em lote, e são operações pesadas. Nas versões anteriores o Koa fazia isso em tempo real, o que às vezes provocava lentidão no sistema. Isso agora está bastante melhor, ou seja, as tarefas correm em background e esta pecinha software é super útil para perceber se o sistema operativo tem ou não recursos para executar essas tarefas. Tem depois aqui também algumas pecinhas que são, digamos, software, por exemplo, o Plaque e o Memcache, que são peças que permitem ao Koa guardar coisas em memória e acelerar o seu funcionamento. Algo que a comunidade tem adotado nos últimos tempos é o uso de novas bibliotecas JavaScript, e aqui uma que está a ser muito usada é o Vue.js. Isto tem sido basicamente a framework JavaScript usada para a construção de novos módulos, para a construção de novos formulários ou adaptação de formulários, para a construção de barras de ferramentas, ou seja, as toolbars que aparecem no Koa, separadores, etc. Isto, como são frameworks JavaScript, o que é que elas permitem? Permitem criar componentes esses que depois podem ser reutilizáveis nas várias páginas do Koa e assim ter, digamos, um design mais uniforme e um design mais consistente ao nível do Koa e das várias páginas do Koa, que de certa forma também eram, e quem me conhece sabe que também sou um bocado crítico do Koa, que há determinadas coisas que o Koa pode melhorar, e de facto uma das coisas que pode melhorar é em termos de design e uniformização de design. Nas últimas versões, em termos de back-office, houve um salto gigantesco e eu acho que o Koa está bastante mais apelativo, e adotando, digamos, frameworks que nos dão essa possibilidade, acho que ainda vai ficar melhor. Em termos de módulos funcionais, nós podemos dividir o Koa, digamos, em dois grandes módulos. Temos a parte do OPAC e a parte do back-office. O OPAC, onde temos o nosso
digamos, toda a parte da pesquisa e, eventualmente, a área pessoal, onde os utilizadores poderão entrar e interagir com a biblioteca em determinadas operações, e temos a parte do back-office, onde temos vamos chamar submódulos de catalogação, circulação, leitores, períodos, aquisições e depois módulos mais ligados à administração, como relatórios estatísticas, administração e ferramentas. Existe agora também, foram adicionados outros módulos ao COA nos últimos tempos, como, por exemplo, o módulo de preservação, que vamos falar um bocadinho sobre ele, e o módulo de gestão de recursos eletrónicos. Ainda não é um módulo de gestão de recursos eletrónicos como se calhar as pessoas gostariam, é mais um módulo de, digamos, de gestão de contratos, licenças, etc., que às vezes estão perdidas nos e-mails ou perdidas em diversas plataformas, e é uma forma de juntar essa informação num único sítio e vocês saberem que contratos é que precisam ser renovados e que licenças é que expiraram, por aí fora. Em termos de funcionalidades destes módulos, o que é que nós temos? Nós no nosso OPAC vamos ter a possibilidade de fazer ou pesquisa básica ou pesquisa avançada. Existe agora outros tipos de pesquisa que o COA implementa muito graças ao Elasticsearch, e eu até depois posso demonstrar esse tipo de pesquisa. Tem também, claro, a pesquisa por autoridades. Temos a parte de possibilidade de exportar registros, a área pessoal do utilizador, onde ele pode, digamos, entrar e interagir com a biblioteca, tendo ver que livros é que tem emprestados, fazer renovações, ver se tem multas, eventualmente poderão ser instalados alguns componentes para pagamento de multas, ver ou modificar a informação pessoal, consultar históricos de empréstimo, pesquisas de reservas, que também é algo que foi acrescentado no COA nas últimas versões, que é o histórico de reservas, ter a possibilidade de ver as listas ou gerir listas, modificar a palavra-passe, entre essas coisas todas. O COA, como depois algumas pessoas que o utilizam sabem, tem depois também a capacidade de mostrar as miniaturas das capas dos livros, miniaturas essas que podem ser obtidas de fontes externas ou podem ser carregadas por vocês no back-office. Vocês podem associar imagens, uma ou mais, capa contra capa, etc. E isso será visível no OPAC. Tem também depois outras funcionalidades orientadas digamos, à interação do leitor com os dados, como por exemplo a possibilidade de inserir comentários ou até classificações, aquela parte de, por estrelas, classificar os registros bibliográficos. Entrando um bocadinho agora no back-office, nós temos a parte de catalogação, onde temos o suporte para Mark 21 ou Unimark. Aqui em Portugal é mais usado o Unimark, há muitas poucas instalações de Mark 21, quer dizer que não as haja, ok? E não são importantes, apenas em número, é um número menor. Isto, numa opinião pessoal, acho que os formulários são de fácil utilização, ou seja, quem conhece o Unimark e os blocos de informação vai rapidamente conseguir utilizar os modelos do COA, porque estão organizados por blocos, e dentro dos blocos é muito fácil navegar nos campos desses blocos. Todas estas formulários, folhas de recolha ou modelos de catalogação, como vocês quiserem chamar, são configuráveis, ou seja, nós podemos criar modelos de acordo com a tipologia que nós estamos a catalogar. Existe a possibilidade de ter controles de autoridades e de ter também, usarem o módulo de autoridades. O que é que são as autoridades? São bases de dados auxiliares ao nosso processo de catalogação, bases de dados essas que podem ser de autores, coletividades, assuntos, nomes geográficos, editores, CDUs, eventualmente, entre outras coisas. Os dados são introduzidos nessas bases de dados e depois a pessoa, quando vai catalogar um registro bibliográfico, em vez de inserir as coisas manualmente, vai a essas bases de dados pesquisar os valores, os termos, autores, etc., e associa isso ao registro bibliográfico, criando uma ligação entre o registro bibliográfico e o registro de autoridade. Qual é que é a vantagem do uso de autoridades? É manter a coerência de informação ao longo do catálogo e evitar mais catalogações. Portanto, porque nós estamos sempre a ir a outras bases de dados
pesquisar os valores e importar. E depois, quando criamos a ligação entre o registro e a autoridade, estamos também a permitir a edição em bloco, porque nós podemos ir à autoridade, modificar os valores e os registros que estão associados a essa autoridade são automaticamente modificados. Portanto, tem essas vantagens em termos de uso de autoridades. Vocês podem também importar de outros catálogos usando o Z3950. Eu sei que há muito aqui agora, digamos, a conversa da inteligência artificial aqui metida ao barulho para fazer esta importação ou para melhorar o nosso processo de catalogação. Não vou falar de inteligência artificial quase nesta apresentação, porque acho que vocês... é um assunto que está em voga, eu sei, mas ainda está muito verde em termos de comunidade. Eu sei que se falou muito disso no Encontro Nacional do COA, e se calhar vocês já vêm com essa teoria toda. Podemos depois falar um bocadinho mais na parte das questões sobre a inteligência artificial, caso queiram colocar alguma dúvida, alguma questão sobre essa parte. O COA, depois, em termos de gestão, fornece várias ferramentas de edição múltipla, seja de registros, de registros bibliográficos, registros de autoridade, exemplares, etc. Vocês têm essas ferramentas todas disponíveis. Em termos de circulação, nós temos regras de circulação configuráveis. O que eu costumo dizer é que o COA cobre 99% dos regulamentos que já me passaram pelas mãos. Existem sempre algumas coisas muito específicas, e eu estou-me a lembrar de um cliente até de cabeça que tem regras muito específicas, não vou dizer nomes, como é óbvio, mas há coisas muito específicas e que de facto depois é necessário ter alguns desenvolvimentos. Isso é uma grande vantagem do COA, como é open source, nós conseguimos fazer esses desenvolvimentos, e algo que também vamos falar para a frente também permitem esses desenvolvimentos e essa adaptação do COA a tudo o que seja parte de regulamentos, empréstimos, etc. Catalogação, podemos melhorar o COA de diferentes formas. Mais coisas que o COA tem. Portanto, quando estamos a falar de regras de circulação configuradas, estamos a dizer que uma determinada categoria de leitor pode levar uma determinada tipologia documental, definir quantos empréstimos pode levar, se é quantos dias, se é horas, pode ser, porque o COA tem também os empréstimos por horas, se tem renovações, se tem reservas, se tem multas, se tem suspensões, isso é tudo configurável ao nível do COA. Nós, associado a isto, o que é que podemos ter? Podemos ter avisos e notificações enviados por e-mail, ou seja, é possível ativar o envio automático de e-mails ou até de SMS. Claro que SMS a instituição precisa de ter um serviço contratado para esse efeito. Mas o COA tem a possibilidade de enviar essa informação do tipo, tu requisitaste este livro, tu devolveste este livro, tu renovaste este livro, com modelos totalmente configuráveis. Nas últimas versões, esses modelos são também configuráveis por idioma, ou seja, é possível ter modelos para português, modelos em inglês, modelos em espanhol, italiano, por aí fora, portanto, bastante configurável. Para além destes modelos que são enviados nas ações de empréstimo, também podemos ter modelos e o envio de avisos de atraso. Nós temos os envios de pré-aviso, que são, digamos, avisos que determinado empréstimo está a terminar, mas podemos também ter avisos após o empréstimo terminar, do tipo avisar que o regulamento, de acordo com o regulamento, vai ficar suspenso, que já tem multas, etc. Mais uma vez, e-mails totalmente configuráveis. Portanto, pensem assim, ações de circulação, o COA tem a possibilidade de enviar e-mails automáticos, estando o empréstimo terminado, ou a prestes a terminar, o COA também tem a possibilidade de enviar avisos. Tem a possibilidade de ter cálculo de multas, podem ser multas monetárias calculadas e espaçadas no tempo, de acordo com as regras da instituição, ou podem ser também suspensões, ou seja, eu atrasei-me 10 dias, vou ficar 10 dias suspenso, ou atrasei-me 10 dias, vou ficar 20 dias suspenso, ou seja, 2 dias por cada dia de atraso. Isto também totalmente configurável. A qualquer momento vocês podem consultar o histórico de circulação de um leitor ou de um exemplar,
E as reservas e renovações que poderiam ser feitas online pelo leitor no OPAC podem também ser feitas ao nível do módulo de circulação. Em termos de leitores, nós temos categorias de leitores configuráveis, portanto, é a nossa base e, digamos, vamos agrupar os nossos leitores por categorias e estas categorias são importantes posteriormente para as regras de empréstimo, porque as nossas regras de empréstimo é sempre por biblioteca, ou seja, cada biblioteca pode ter as suas regras de empréstimo e dentro de cada biblioteca é por categoria de leitor e por tipologia documental podemos definir as tais condições que referi há pouco, o número de empréstimos, quantos dias pode levar, essas coisas todas. Podemos ter atributos configuráveis. O que é que são os atributos configuráveis? É o COA para a nossa adição do leitor tem um formulário já pré-definido, mas nós podemos acrescentar atributos, ou seja, a possibilidade de ter novos valores sobre esses leitores. NIF, cartão de cidadão, profissão, etc. A única coisa que tem que ter cuidado é justificar o porquê de estarem a guardar essa informação por causa do Regulamento Geral da Proteção de Dados e a partir daí estão salvaguardados para guardarem a informação que desejarem sobre os leitores. Podem associar a fotografia do leitor para uma identificação mais visual. Os utilizadores do COA, ou seja, utilizadores da back-office, continuam a ser leitores, apenas são leitores com permissões refinadas, ou seja, de acordo com as funções que um determinado utilizador tem, eu vou-lhe dar permissões para aceder aos módulos, ou seja, ao módulo de catalogação de autoridades, leitores, empréstimos, etc., basicamente de acordo com a função. A partir do momento que nós criamos um leitor, ele pode ter o acesso à sua área pessoal e o COA também tem a possibilidade de enviar um e-mail de boas-vindas, a identificar links do catálogo, como entrar no catálogo, dar informação sobre a instituição, etc. Mais uma vez, um e-mail totalmente configurável do lado do COA. Aquisições é e aqui eu confesso sempre, é um dos módulos menos utilizados pelo COA, porque normalmente a gestão de fundos, orçamentos, etc., é feita a um nível superior, ou seja, as bibliotecas pedem ou às direções, ou às reitorias, ou aos municípios para fazer a aquisição de determinados livros e, portanto, a gestão do fundos, orçamentos, etc., e até do processo de encomendas é feito acima ou seja, na direção, na reitoria, etc., no software deles. Mas o que é que o COA permite em termos de aquisições? Portanto, nós temos, primeiro, a gestão do nosso orçamento de fundos e até de subfundos, ou seja, nós podemos criar o orçamento para o próximo ano, dividir isto em diferentes fundos e dentro dos fundos até dividir por subfundos. Temos a gestão dos nossos fornecedores, que basicamente nós podemos adicionar a Porta Editora, a Bertanda, etc. Ou seja, as instituições que nos fornecem os livros e os contactos dentro dessas instituições e depois podemos fazer toda a gestão do processo de encomenda, em que a encomenda pode ser iniciada de diferentes formas. Pode ser iniciada de registros que vocês já tenham no sistema, ou seja, nós vamos adquirir mais livros de um determinado registro. Pode ser de um registro que não existe no sistema e vocês podem até fazer uma pré-catalogação desse registro e pré-catalogação até dos exemplares que vão receber. Pode ser iniciada a partir de uma assinatura, ou seja, nós vamos mas quando estou a falar de assinatura, estou a falar de periódicos, ou seja, nós vamos comprar um determinado periódico mais um ano, então isto vai ter um processo de contratação, que vai ter um determinado valor, isto depois fica tudo associado. Pode ser também iniciada a partir das sugestões de aquisição submetidas pelos nossos leitores, ou seja, eu como leitor de uma instituição posso sugerir a aquisição de um determinado livro, a instituição pode aceitar ou rejeitar essa sugestão e depois de aceite, pode seguir para o processo de encomenda. Durante este processo de aceitar, rejeitar, encomendar e a encomenda chegar, eu sou avisado por e-mail de como é que está a decorrer, ou posso ser avisado por e-mail de como está a correr o processo. Chegando à nossa encomenda, nós
podemos fazer a recepção da encomenda, adicionar a fatura e no final o nosso orçamento e os nossos fundos vão ser automaticamente adaptados de acordo com o valor da encomenda, ou seja, vai ser subtraído o valor. E daí nós conseguimos ter sempre noção de quanto era o valor inicial, de quanto gastamos e quanto é que temos disponível. Como eu também referi aqui, isto pode estar integrado com o catálogo porque vocês, antes de comprar, podem já ter os exemplares ou o registro criado e, de certa forma, quando finalizam o processo de encomenda, podem disponibilizar logo o registro bibliográfico e exemplares para o vosso catálogo. Periódico, estamos a falar da parte de gestão da recepção dos nossos jornais, revistas, etc. Portanto, que em alguns softwares é conhecido por Cardex, aqui nós chamamos mesmo um módulo de periódicos, onde temos basicamente as assinaturas sobre os periódicos. É nas assinaturas que definimos qual é que é o livro que vamos receber, ou seja, qual é que é o registro que vamos receber, se está associado ou não ao fornecedor. Isto pode ser útil depois para fazer a reclamação de números não recebidos. Podemos definir qual é que é a periodicidade, qual é que é o período em que vamos receber a assinatura, qual é a periodicidade, ou seja, se é diário, se é semanal, se é trimestral, semestral, por aí fora, e depois podemos também definir o padrão de numeração desse, digamos, dessa assinatura. A partir do momento que temos a assinatura criada, e isto se calhar é o passo mais difícil deste processo todo, a única coisa que temos que fazer é a recepção dos nossos números de acordo com a chegada dos números na biblioteca. Isto pode estar integrado com o catálogo, porque sempre que vocês recebem o número, vocês podem criar logo o exemplar associado a esse número, e a partir daí pode ser logo até também emprestável. Pode também estar integrado com o modo de aquisições, como eu disse, porque a aquisição pode partir de uma assinatura. Pode estar também associado, ou seja, associado ao modo de aquisições, porque nós também escolhemos o fornecedor e a partir desse momento também podemos fazer as reclamações de números ou fascículos que não recebemos ou que estão em atraso, e nós podemos fazer rapidamente isso, e o COA tem também modelos de e-mail pré-definidos para esse envio. E outras coisas que podemos fazer sobre os períodos é, por exemplo, ter listas de circulação, que são listas de leitores ao qual nós, sempre que recebemos um número, podemos enviar um e-mail a dizer este número já foi recebido, quando quiseres podes vir consultá-lo à biblioteca. Em termos de ferramentas, isto só são algumas ferramentas do COA. O COA, em termos de modo de ferramenta, nas últimas versões sofreu uma ligeira mudança, onde tudo que era ferramentas de catalogação passaram a estar mais integradas no módulo de catalogação. Claro, as pessoas continuam a necessitar de ter permissões para aceder a essas ferramentas, estão mais integradas no sistema e nas pesquisas. Por exemplo, a partir das pesquisas é possível fazer logo modificações em lote ou eliminações em lote, etc. Ou seja, as coisas estão mais integradas no módulo e antes estavam disponíveis aqui no módulo de ferramentas. No entanto, o que é que nós podemos fazer aqui, seja ferramentas de catalogação, seja nas outras ferramentas, o que é que podemos fazer? Isto são algumas. Publicação de notícias no OPAC ou no back-office, gestão de notícias, geração de etiquetas, cartões de leitor, etiquetas que podem ser de diferentes tipos, cotas, códigos de barras ou até mistas com cotas e códigos de barras, possibilidade de fazer inventário e balanço, visualização de logos, ou seja, normalmente tudo que é feito no COA é auditável, ou seja, nós conseguimos saber quem é que fez o quê e quando. Podemos ter aqui a moderação de tags e comentários, ou seja, coisas que são inseridas ao nível do OPAC, para que não apareçam coisas menos próprias na visualização. Já falámos há um bocado de algumas ferramentas de modificação em lote, seja de registros exemplares, eliminação em lote, importar ou exportar registros bibliográficos, utilizadores, importar fotografias, etc. Tenho aqui depois algumas ferramentas que não estão aqui listadas, que eu depois se calhar vou demonstrar na parte do demo, porque são super interessantes e algumas delas essenciais para o funcionamento do COA e de uma ou mais bibliotecas.
Em termos de relatórios estatísticos, nós temos relatórios estatísticos configuráveis. Aqui, quando faz uma instalação ao nível de relatórios, já fornece alguns relatórios pré-definidos no sistema, por volta de 40 a 50 relatórios, que podem ou não responder a todas as necessidades ou das bibliotecas. Eventualmente, vocês poderão acrescentar novos relatórios. Os contratos de manutenção e suporte também trazem ou também trazem, digamos, um plafond que vocês podem achar para a criação desses novos relatórios. Existe também, eu disse que não ia falar da inteligência artificial, mas acho que isso também foi falado no encontro. Existe agora também um chatbot onde vocês podem pedir a construção de determinados relatórios e aquilo gera o código SQL, vocês pegam no código SQL, podem copiar e importar do lado do code, ou seja, tem mais uma ferramenta de ajuda à criação de relatórios. Os relatórios, depois, o que é que podem ser? Podem ser exportáveis, seja para Excel ou para formatos abertos, e depois vocês podem tratar os dados como quiserem. Podem também criar gráficos em tempo real e usar esses gráficos, seja de os pie charts ou barras ou até aqueles de sequência, de linha, podem gerar esses gráficos e depois aproveitar, quer seja para os vossos relatórios mensais, semestrais, os relatórios que vocês produzem, têm que enviar para determinados organismos. Em termos de administração, no que é que nós temos? É onde se faz toda a configuração do sistema, ativar e desativar funcionalidades nas preferências do sistema, temos a parte de gestão das nossas bibliotecas, folhas de recolha, vocabulários controlados, tipos de autoridade, servidores E3950, servidores SMTP, plugins, e vamos falar depois mais à frente sobre isto, entre outras coisas. É a base, digamos, de todos os outros módulos que foram falados aqui. É aqui que se faz essa configuração. Ok, em termos de novas funcionalidades, nós há pouco, e como copiei o slide, isto vai ter aqui o erro do ano, portanto perdoem-me por isso, depois é facilmente, se fossem todos erros como esse, facilmente corrigíveis. Portanto, nós temos estas três versões e eventualmente uma quarta versão quase a sair, ou seja, desde maio de 2024, 2405, 2411, 2505, e que novas funcionalidades é que esses sistemas ou essas versões trouxeram. Uma dessas é fazer a marcação de exemplares para uma determinada pessoa. O que é que isto nos permite? Permite-nos definir que um determinado exemplar fica para uma determinada pessoa a partir de determinado dia ou determinada hora. E essa pessoa, o livro basicamente fica bloqueado a essa pessoa. Nesse espaço de tempo, vocês continuam a poder emprestar, ou seja, imaginemos que eu reservo faço uma marcação para a próxima semana desse exemplar. Vocês continuam a poder emprestar o exemplar, mas digamos, todos os empréstimos que realizarem vão ser sempre até essa data. Porquê? Porque a partir daquela data o exemplar tem que estar disponível para mim. Portanto, é uma espécie de uma reserva especial onde eu defino qual é o dia e a hora em que o livro fica disponível para essa pessoa. Outra coisa que o COA trouxe, depois posso demonstrar em termos de back-office, é a gestão dos horários das bibliotecas. Vocês podem definir as horas de entrada, as horas de abertura e as horas de fecho da biblioteca e os empréstimos, principalmente aqueles empréstimos que são horários, podem ter em conta o horário da biblioteca. Ou seja, eu se empresto 8 horas, eu posso definir se as 8 horas são contínuas ou se as 8 horas são de acordo com o horário da biblioteca. Portanto, é mais uma forma de controle sobre os nossos empréstimos que de antes não existia, porque de antes era, ele emprestava por 12 horas, era 12 horas contínuas. Agora temos o horário da biblioteca e de acordo com o horário da biblioteca podemos jogar com esse horário no cálculo do nosso tempo de empréstimo.
Política de cookies, quem era nosso cliente, nós fornecíamos isto como um desenvolvimento, digamos, adicional, ou seja, é algo que estava integrado no código e nós fornecíamos isto, digamos, de forma gratuita. A comunidade, portanto, desenvolveu esta, digamos, também esta funcionalidade, e sempre que agora vocês abrirem um OPAC ou um back-office pela primeira vez, existe a possibilidade de mostrar uma mensagenzita a dizer que isto, qual é a política de privacidade, qual é a política de cookies, e vocês aceitam ou rejeitam essa política. Isto está de acordo com leis da União Europeia, portanto, é para estar em conformidade com isso. Novas funcionalidades, módulo de preservação. O que é o módulo de preservação? Basicamente é um módulo que nos permite dizer que determinados livros vão estar retirados de circulação porque vão ser preservados ou vão ter uma ação de preservação, por exemplo, um restauro da capa, vamos ver, fazer o restauro de determinadas páginas, etc. É possível depois definir que livros é que vão estar em fila de espera, que livros é que já estão em tratamento, entre outras circunstâncias. Como eu disse, esses livros deixam de estar disponíveis para circulação. Após este processo todo, vocês podem libertá-los novamente para circulação. Ou seja, isto de antes, em determinadas bibliotecas já acontecia, não havia o controle nem o registro de se calhar dos livros é que estavam em preservação, e isto permite automatizar esse processo todo em termos de bibliotecas. Isto também é uma boa funcionalidade, que é, existe agora uma ferramenta, claro que só tem um problema esta ferramenta, é que tem que ser sempre executada diretamente no servidor por alguém que tenha conhecimentos informáticos ou parte do servidor, mas é uma ferramenta muito boa, que é, permite-nos verificar e determinar quais as ações para quando encontramos, ou seja, duplicados de autoridade. Ou seja, eu, por exemplo, calhei de inserir um Vitor Fernandes no modo de autoridades, veio outra pessoa também inseriu o Vitor Fernandes. O sistema vai detectar essa colisão e vai definir qual é que, ou podem definir qual é que é a autoridade que vai ficar. Pode ser a autoridade que tem mais registros, pode ser a autoridade que tem mais antiga, a autoridade que tem determinada informação, e vocês podem definir isso ao nível de ferramenta. É uma ferramenta super útil, portanto, permite-nos verificar quais duplicados e determinar que ações efetuar sobre esses duplicados de autoridades. Isto é uma funcionalidade que, digamos, pode ser bastante útil, que é a possibilidade de enviar e-mails ou notificações por e-mail diretamente aos leitores. Portanto, o COA tinha aquelas notificações automáticas, mas nós agora podemos enviar e-mails específicos para um determinado leitor. Imaginemos que ele está em cumprimento com a biblioteca há 2, 3, 4, 5, 6 meses e nós queremos, digamos, reaver aqueles livros. Uma maneira, claro que podemos sempre pegar no telefone e falar com eles, mas uma maneira também de fazer algum forcing pode ser enviar uma mensagem diretamente a esse leitor por e-mail. Isto pode ter textos pré-definidos, ou seja, vocês podem ir às ferramentas do COA e definir um texto pré-definido, ou podem criar em tempo real um texto e enviar esse texto ao leitor. Adicionou também um tipo que é pesquisa por georreferenciação, apesar disto ser mais orientado ao MARC 21, porque existem campos para guardar a latitude e longitude, nós podemos ter pesquisas depois por esses valores e até podemos ter um mapazinho, tipo da Google, a mostrar onde é que estão localizadas os nossos registros ou eventuais coisas que tenhamos no nosso catálogo. Ou seja, vocês podem, imaginemos que até tem um arquivo fotográfico guardado no COA e o arquivo fotográfico até são de várias zonas do nosso município. Vocês podem adicionar a latitude e longitude e depois essas coordenadas são pesquisáveis e podem depois até ter um mapa a mostrar digamos, o posicionamento dessas imagens, imaginemos que é uma foto de qual o local que está a ser retratado na foto. Duplicação de permissões, isto é bastante útil para quem está a fazer gestão de utilizadores. Porquê? Porque o COA não tem a noção de grupos de utilizadores, ou seja, onde
todos os utilizadores que estão naquele grupo vão ter determinadas permissões. As permissões são individuais, mas para quem está depois a fazer a gestão, ir a um determinado utilizador, copiar as permissões e definir para outro, é uma enorme vantagem, porque assim podemos dizer, ok, eu sei que este utilizador tem as permissões adequadas, vou lá, copio e associo ao utilizador que quer. Ou seja, parece uma função muito simples, mas é bastante útil para quem está a fazer gestão de utilizadores. A agregação ao IPMH. Eu um bocado falei que o IPMH era bastante usado para expor os nossos registros para o exterior. E de certa forma depois podíamos ter um portal agregador de conteúdos acima que utilizava o protocolo para agregar de uma forma diária ou regular os nossos registros bibliográficos e disponibilizar nesse portal agregador de conteúdo. O COA, nas últimas versões, tem também a noção de agregação ao IPMH, ou seja, pode ir a determinados repositórios e por OIPMH agregar informação. Pode ser softwares de museus, pode ser softwares de repositórios, pode ser softwares de arquivo, pode agregar essa informação e disponibilizá-la no catálogo. Para além disso, o COA também tem uma nova funcionalidade que é o bloqueio de registros de determinadas fontes, ou seja, se vocês configurarem fontes ao IPMH e depois disserem que estas fontes são protegidas, ou seja, os registros são agregados e são bloqueados, quer dizer que ninguém pode fazer, ninguém, a não ser que tenha permissões, pode fazer modificação àqueles registros bibliográficos. Portanto, vocês conseguem ter ali, digamos, uma base, uma nova base de dados, vamos chamar-lhe assim, dentro do COA, totalmente protegida e pesquisável no vosso sistema. Outra funcionalidade, cartão de leitor virtual, portanto, vocês, em vez de estarem do lado do back-office a gerir cartões, a fazer a impressão e a dar o cartão ao leitor, o leitor pode ter o cartão virtual do lado do OPAC e quando se dirigir à biblioteca, a única coisa que precisa é o telemóvel mostrar o cartão e vocês fazerem a leitura a partir desse cartão de leitor. Guardar as configurações de tabela por utilizador, isto também parece uma funcionalidade muito simples, mas que também é bastante útil. Ou seja, o COA por omissão permite configurar praticamente todas as tabelas que são mostradas nos interfaces. Configurar do tipo que colunas é que são mostráveis, que colunas é que podem ser ou não, digamos, toggable para serem mostradas ao utilizador, qual é a ordenação por omissão, qual é o número até, em alguns casos, quantos resultados aparecem por tabela. Portanto, isso são valores por omissão que depois são, digamos, utilizados em todo o sistema para todos os utilizadores. E o que é que eu conseguia fazer de antes? Conseguia ir às tabelas e dizer, ok, aqui nos empréstimos mostra-me o código de barras, que ele não estava visível, mas eu quero que apareça visível. Aqui nos empréstimos não estava visível as multas, mostra-me as multas. Mas depois, quando voltasse novamente à interface dos empréstimos, a tabela ia aparecer com a configuração por omissão, por muito que eu tivesse lá a alterar qual é que era a visualização das colunas. Nesta nova funcionalidade, isto guarda por sessão as minhas opções, ou seja, por omissão ele mostra-me aquela tabela, quando eu modificar as configurações ele guarda-me isso em sessão e quando eu voltar a abrir a tabela vai-me abrir com as minhas configurações e não com as configurações por omissão do sistema. Parece simples, mas é uma boa funcionalidade porque assim cada pessoa quase consegue ter a sua visualização em termos de tabelas específica. Mais funcionalidades. Tabela para as autoridades eliminadas. Quem faz suporte, e nós fazemos bastante suporte e temos bastante zelo em fazê-lo e bastante gosto em fazê-lo, sabe que recuperar uma autoridade eliminada indevidamente do COA, quer seja por alguma falha no sistema, quer seja por alguma falha do operador, etc., é um processo extremamente complexo. Porquê? Porque, ao contrário de outras informações do COA, por exemplo, os leitores, os registros, os exemplares, etc., onde
as coisas não são totalmente eliminadas, são movidas para as tabelas ao lado, isso não acontecia nas autoridades. E, portanto, quando nós queríamos recuperar uma autoridade, era um processo extremamente moroso. Agora, vamos ter uma tabela para as autoridades eliminadas e vai ser mais fácil recuperar a informação. Porque quase com um insert conseguimos fazer isto em termos de base de dados para a recuperação dessas autoridades. Outra coisa que pode ser muito bom para os administradores de sistema e para quem tem a parte de gestão sobre a sua alçada é vocês vão poder ver em termos de interface se existe algum problema com a base de dados. Imaginemos que algum registro ficou quebrado, algum registro não tem determinada informação, existe um problema com a parte dos empréstimos, e isso podia acontecer nas versões mais antigas do COA, entre empréstimos e empréstimos antigos, e isso podem ver logo em tempo real e podem tomar ações sobre esses problemas. Ou seja, não precisam de fazer uma gestão ou ter uma gestão ao nível tanto do sistema operativo, pode ser uma gestão mais visual e depois tomar ações sobre esses problemas. Portanto, isto são funcionalidades daquelas 3 versões. Em termos do COA, o que é que eu vos disse há um bocado? É que vai sair uma nova versão do COA, que vai ser a 25.11, brevemente, deve sair até o final deste mês, em que isto são para já os números de coisas que o COA, que essa versão do COA vai trazer. Ou seja, estamos a falar de 2 novas funcionalidades. Eu ainda não sei quais são, só sei os números, ok? Portanto, eu estou só aqui a fazer quase criar um bocadinho de suspense, pois é que temos que ver o que é que vai trazer de novo. Temos 215 melhorias e temos correção de 381 bug fixes. Não se assustem com este número de bug fixes, ok? Isto às vezes é um pequeno estilo, um pequeno botão, às vezes é mudar a API mudou e então é necessário corrigir um determinado comportamento de um determinado botão. Ou seja, este número parece alto, mas nem tudo é mau funcionamento do sistema, ok? São pequenas, às vezes, e até deviam estar aqui em melhorias, porque às vezes são bug fixes que determinada melhoria provoca e há sempre a correção a seguir. Portanto, isto são números, não sei de facto o que é que isto vai trazer. Eu suponho que não se vai reinventar a roda, como é óbvio, mas vamos ver o que é que a nova, o que é que isto vai trazer. Portanto, daqui a uns dias já saberemos. Ok, e vamos só falar aqui um bocadinho sobre plugins. Porquê? Porque os plugins é onde nós, em termos de empresa e em termos digamos, de suporte, às vezes, também aos nossos clientes, nós temos trabalhado bastante. Primeiro explicamos o que é que são os plugins do COA. Portanto, o COA, nas últimas versões, isto já vem há alguns anos, ou seja, não é das últimas versões, implementou um sistema que chama-se o sistema de plugins. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós podemos acrescentar peças de código e completamente isolado ao nosso sistema para implementar determinadas melhorias, para implementar até correção de bugs ou até para desenvolver novos módulos, novas integrações, etc. Com isto, o que é que nós podemos ter? Independentemente da peça central ou da versão do COA que nós temos aqui, nós podemos acrescentar pecinhas de código para fazer determinadas funções no nosso sistema. E nós estamos a utilizar isto bastante nas últimas versões para os nossos clientes. Ou seja, nós já temos mais de 100 plugins criados. Eu ontem até estive a ver qual é que era realmente o número exato e acho que era 123 plugins criados. Claro que muitos são específicos por clientes, específicos por instituição, para implementar determinadas integrações com o sistema de leitores, com sistemas de autenticação, entre outras coisas. E sempre que fazemos uma instalação por omissão no COA, nós fornecemos 24 desses plugins. Não quer dizer que depois muitos dos outros plugins não possam ser aproveitados para outros clientes. O que é que nós fazemos? Sempre que há um pedido, imaginemos um pedido ao PDS, um pedido por e-mail ou qualquer coisa para determinada funcionalidade, se calhar até já poderá existir e poderá estar desenvolvido.
E o que é que nós fazemos? Reaproveitamos esse plugin para o outro cliente. E os plugins podem ser coisas muito simples, podem ser coisas tipo, isto aqui é uma tabela na última versão de, digamos, os plugins que são carregados por nós em termos de clientes, por isso estamos aqui a ver os 24 plugins, coisas muito simples, por exemplo, a gestão das novidades ou a gestão dos carrosséis que são apresentados ao nível do OPAC, isso é um dos plugins. Outro plugin é, por exemplo, ter a possibilidade de, via RSS, ir buscar notícias a outros portais e mostrar diretamente essas notícias. O que é que isso nos retira? Já não temos que ter aquele trabalho todo de gestão de notícias do lado do COA. Se soubermos que as nossas notícias estão noutros portais, podemos simplesmente integrá-las e mostrá-las aqui no sistema. Podemos ter, por exemplo, integrações com o Google Analytics, introduzir o código. Podemos ter melhorias ao design ou configurações aqui ao nível do design, seja no OPAC, seja no back-office. Isso também é um dos plugins que desenvolvemos. Até de coisas mais simples, como a possibilidade de navegar por número de registro, ou seja, podemos abrir um registro e depois ir para o próximo registro ou até ir para o registro final, ou seja, navegar quase por 1 a 1 e ver o nosso catálogo 1 a 1, entre outros tipos de plugins. Eu depois posso mostrar quais é que são quase os plugins carregados por omissão no sistema. Quais é que são as vantagens do uso de plugins? E pensem nisto dos plugins como quase um mundo em aberto, ou seja, nós podemos integrar com vários sistemas, podemos desenvolver novas funcionalidades, podemos fazer correção de bugs, ou seja, depende muito do que quisermos, como é óbvio, e se informaticamente isso também é possível. Mas quais é que são as vantagens? Portanto, temos uma conservação de código, o código está isolado por plugins, e com isto nós conseguimos fazer evoluir os plugins como quisermos, não tem que estar fixo àquilo que é apresentado inicialmente. O que é que os plugins podem ser usados? Podem ser usados para incorporar funcionalidades de outras versões, e isto é muito importante, porque é uma noção que eu quero deixar, principalmente para quem é cliente da Keep, é que apesar de vocês terem uma versão que neste momento, a versão mais atual que estamos a instalar nos clientes é a 24.05, nós incorporamos muitas coisas de outras versões a seguir, usando os plugins. Portanto, há muitas funcionalidades, etc., que nós, via plugin, integramos no vosso COA. Portanto, o vosso COA nunca é, vamos chamar-lhe assim, a 24.05, é uma 24.05 XPTO, que tem coisas de outras versões a seguir. Por exemplo, se vocês quiserem ativar o cartão virtual, que só surgiu na versão a seguir à 24.05, nós temos um plugin para isso e podemos rapidamente integrar isso no sistema. Isto é uma vantagem, ou seja, não temos que andar sempre atrás da versão do COA, podemos andar atrás das versões, atrás das funcionalidades. Mas eu também já vou falar sobre as versões do COA. Podem ser também utilizados para a correção de bugs, ou seja, da mesma forma que nas minor versions ou nas versões a seguir à correção de bugs, à correções de funcionalidades, nós podemos usar plugins para fazer essas correções de bugs. Outra vantagem do uso de plugins, e que eu referi aqui, é que é reutilizável em várias instalações, ou seja, estando desenvolvido para um cliente, pode ser reutilizável noutros clientes. Claro que alguns plugins que são mais comerciais, e aí a Jéssica poderá falar depois um bocadinho melhor sobre isso, há outros que são puramente open source e podem ficar disponíveis para todos os clientes. Isto é uma das grandes vantagens, é que podemos instalar novas versões sem modificações ao COA, ou seja, nós podemos manter a nossa versão do COA e o plugin ir evoluindo conforme a necessidade e lançando novas funcionalidades dentro do plugin ou novas configurações, etc. E isso temos feito bastante nos últimos tempos. Podem ser suportadas por diferentes versões do COA, e isto tem a ver com esta parte aqui, que podem facilitar ou facilitam os upgrades da versão do COA. Porquê? Porque um plugin não quer dizer que só seja utilizável numa versão do COA, pode ser utilizável em várias versões. E, portanto, nós podemos mudar a versão do COA, a única coisa que temos que garantir é que os plugins que desenvolvemos são funcionais nas novas versões do COA.
Para além disso, existem um tipo de plugins especiais que podem ser criados para modificar comportamentos por omissão no COA, que é, sempre que realizamos um empréstimo, uma reserva, uma catalogação, uma adição de leitor, existe umas chamadas âncoras, onde nós podemos dizer que um plugin vai intervir depois nessa âncora e fazer determinada coisa. Imaginemos, vocês adicionam um leitor no sistema e agora nós temos um outro sistema de leitores e queremos enriquecer o nosso leitor com determinada informação desse sistema. Então podemos criar um plugin que vai à âncora ao fim da criação do leitor, consultar o outro sistema e preencher o nosso leitor com a informação que vem desse sistema. Só estou a dar um exemplo do que pode acontecer em termos de âncoras. Outro exemplo, reservas. Imaginemos que há uma reserva e nessa reserva isso faz reduzir o tempo de empréstimo da pessoa que tem o livro. Então, há uma âncora no fim da reserva, nós criamos um plugin para essa âncora e no fim modificamos o tempo de empréstimo e até podemos mandar um e-mail. Isso há alguns clientes que estão, por exemplo, a usar essa funcionalidade. O objetivo principal disto, sem dúvida, dos plugins é facilitar os futuros upgrades de versão do COA. Porque a única coisa que temos que garantir é que nas versões a seguir, os plugins que um determinado cliente tem estão completamente funcionais. E, em princípio, não haverá grandes modificações e o processo vai ser mais suave. Isto também foi uma forma de nós, desenvolvimentos específicos para clientes que estavam às vezes um bocado perdidos no código-fonte do cliente e que estavam no nosso repositório desse cliente, estarem mais integrados no nosso sistema e serem reutilizáveis. Isto traz-nos uma palavra que é compromisso ou futuro, que é o que é que a equipe está a fazer em relação às instalações do COA no futuro. A primeira coisa que queremos ter é ciclos de lançamentos mais pequenos, ou seja, release cycles mais pequenos. Nós tínhamos clientes na versão 21.05, agora temos clientes na 24.05, por muito que haja aquela incorporação de funcionalidades, de correção de bugs, etc., de versões a seguir, as pessoas gostam de estar sempre, digamos, o mais atualizadas possíveis, quer seja às vezes por questões de segurança, como é óbvio, quer seja às vezes por gostarmos de estar na crista da onda. E então o que é que vamos ter, e isto é o compromisso da equipe com os clientes, é ter release cycles de versões mais pequenos, ou seja, o objetivo é reduzir o tempo que um cliente espera para ter um determinado salto de versão. E no próximo ano o compromisso é pegar novamente uma versão do COA e disponibilizá-la aos nossos clientes. Isto, em conjunto com os plugins, qual é que é também o objetivo? É ter upgrades mais simples e mais rápidos aos nossos clientes. Ou seja, voltando um bocadinho atrás, os clientes gostam de estar na última versão, gostam de estar na crista da onda e, portanto, o objetivo é que este processo de upgrade seja simplificado do nosso lado e também do vosso lado. Ok? Isto muito provavelmente, só para dizer que não vamos pegar na versão 25.11, mas na versão 26.05 será a próxima utilizada para a instalação dos nossos clientes e, portanto, vamos ter, digamos, um release cycle de 2 anos, mas isto pode ter grande tendência a evoluir para um release cycle de 1 ano, aqui muito brevemente. Isto é o nosso compromisso em relação ao futuro do COA, em relação a clientes e a possíveis clientes que possam estar aqui e que gostassem de um dia ter um COA, que o fosse aqui para fornecer esse COA. Ok, mostramos só um bocadinho o COA em termos de funcionalidades ou em termos de coisas que podemos ter no sistema. Deixem-me só puxar aqui um separador que eu tenho aqui aberto. Portanto, COA, digamos, temos aquela divisão em 2 grandes módulos do COA, onde temos o OPAC e temos a parte do back-office. O OPAC, como eu disse, como eu referi, existe um serviço associado
à contratação do produto, que é a adaptação gráfica. E isso basicamente é, nós criamos propostas de design de acordo com um conjunto de perguntas enviados ao cliente, e também onde pedimos, sei lá, manuais gráficos, etc., outros logótipos, coisas que vocês tenham para nos enviar, produzimos essa proposta é enviada para o cliente dá-nos o feedback, nós eventualmente com esse feedback teremos que produzir novas propostas e assim sucessivamente, ou seja, é um processo cíclico até chegarmos à proposta final e aí partimos para a implementação. O que é que isso nos dá em termos de OPAC? Dá-nos um OPAC completamente adaptado à imagem gráfica do cliente. Isto, aqui temos o demo daqui, portanto, aqui algo muito, muito simples, mas posso-vos mostrar aqui outros exemplos. Temos aqui a Universidade do Minho, temos aqui a BLCS, temos aqui o OPAC da Universidade Católica, temos aqui o OPAC da FCT, o OPAC da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova Lisboa, o OPAC da PGR, e como podem ver, claro que há elementos comuns, mas eles são completamente distintos entre si. Daí haver esse processo de negociação. O que é que nós podemos ter a partir daqui? Podemos ter sempre a nossa pesquisa simples disponível nesta interface, podemos ter aqui uma parte central totalmente configurável ao nível do COA, onde podemos ter os nossos carrosséis ou outras informações mais fixas. Isto, por exemplo, também é um plugin que neste caso foi desenvolvido só para aqui para o demo, que permite preencher este formulário e enviar automaticamente um e-mail para sales@keep.pt. Isto é só para verem como os plugins podemos, ou seja, só vai de acordo com a nossa imaginação, claro. Ou seja, é um mundo em aberto. Desde que tecnologicamente seja possível, nós podemos fazer o desenvolvimento desse plugin. O que é que podemos partir daqui? Podemos ter a pesquisa avançada, onde já podemos fazer conjugação de campos. Claro que na pesquisa simples nós também já temos, deixa-me meter isto em português, já podemos ter aqui alguma seleção de campos e até escolher qual é que é a biblioteca que queremos pesquisar. Na pesquisa avançada, o que é que nós podemos fazer aqui já, digamos, vários campos, com operadores booleanos, podemos definir vários índices, já temos aqui um conjunto de índices mais expandido, alguns até aqui com a designação de expressão exata, que é parte da pesquisa por aspas. Claro que vocês podiam meter o assunto e usar as aspas porque iriam ter o mesmo efeito. Coisas que depois vocês podem fazer em termos de pesquisa é, por exemplo, eu quero tudo que seja informático e usar aqui determinados operadores para a nossa pesquisa. Podem ter determinados filtros, ou seja, por tipo de documento, podem definir por biblioteca, podem até definir grupos de bibliotecas e os grupos de bibliotecas podem ser usados aqui para a pesquisa. Por exemplo, neste caso do demo, eu podia criar um grupo de biblioteca às bibliotecas freguesia e até bibliotecas dos centros escolares e pesquisar logo, por exemplo, naquele grupo pesquisava nas 7 bibliotecas em conjunto. Definir a ordenação, idioma, quer seja pela pesquisa simples, quer seja pela pesquisa avançada, nós vamos para os nossos resultados da pesquisa. A informação que aparece por cada resultado é configurável. Da mesma forma, sempre que abrimos um registro, esta informação é configurável. Temos aqui 2 outros exemplos de plugins desenvolvidos, que é o QR Code para o registro. Apesar que este QR Code já existe por omissão no COA, aqui só tem a expansão para ter também os QR Codes para os resultados de pesquisa. O plugin faz isso. Temos a parte de partilha nas redes sociais, mais expandida, porque as redes sociais que vêm por omissão do COA são muito reduzidas. A partir daqui também podemos navegar nos resultados sem voltar atrás, que é uma boa funcionalidade, ou seja, podemos ir para o seguinte, podemos voltar aos resultados, ou podemos ver onde é que realmente estamos. Coisas que esta versão
estas versões traz. Aqui os filtros também são configuráveis. Nós podemos adicionar novos filtros e até definir qual é que é a ordenação dos filtros. Claro, por exemplo, aqui a pesquisa que fiz não tem capas livres, mas se tivesse as capas livres seria mostrada aqui. Podemos a partir daqui fazer reservas, etc., guardar o livro em vários sítios, pesquisar noutros lados, entre outras coisas. Podemos também fazer pesquisa de autoridades. As autoridades podem ser de diferentes coisas, diferentes assuntos. Vamos, por exemplo, pesquisar aqui um assunto, psicologia. Que eu não sei se existe, mas vamos ver. A partir daqui, por exemplo, aqui até nem estão a ser usados, só é uma base de dados que daí ser um demo, às vezes são criados aqui coisas que não têm coisas de uso. Mas podemos ir, por exemplo, aqui à Universidade do Minho e pesquisar por uma outra pessoa e a partir daqui saltar para os nossos resultados e ver até qual é que é o uso destas autoridades e a partir daqui saltar para os registros e ver que registros é que estão associados àquela autoridade. Aqui neste caso já temos várias capas de livros, aqui a parte dos filtros. O que é que isto depois podem ter? Mais em termos de OPAC, podem ter a nossa área pessoal. Sempre que entramos numa conta, a primeira coisa que nos vai ser pedido é para aceitar o regulamento, digamos a nossa política de privacidade. Nós temos que aceitar sempre aqui os meus consentimentos. Neste caso eu já foi há bastante tempo, mas isto, se fosse a primeira vez, eu tinha que consentir que o uso dos meus dados para conseguir aceder ao OPAC. O que é que eu posso ver aqui? Posso ver, então, livros que tenho emprestados, neste caso eu até estou completamente atrás aqui com a biblioteca, já vou levar aqui uma multa. Posso ver livros que tenho em atraso, posso ver as reservas, posso ver aqui as minhas multas, neste caso o sistema não está configurado para multas, posso ver os meus detalhes pessoais e no final enviar um pedido de atualização dos meus dados, ou seja, os meus dados não são logo alterados, ficam é depois para a validação do lado do back-office. Posso alterar a minha palavra passe, claro que isto só faz sentido quando o COA não está integrado com sistemas de autenticação centralizados. Os sistemas de autenticação centralizados normalmente são utilizados pelas bibliotecas de ensino superior e, portanto, isto não faz sentido e até este separador pode-se retirar. Posso ver o meu histórico de pesquisas, o meu histórico de empréstimo, o meu histórico de reservas, fazer sugestões de aquisição e até posso consultar as minhas listas ou as listas públicas aqui criadas no sistema. Em termos de OPAC, é muito por aqui. Também não podemos reinventar muito a roda. O que é que podemos reinventar? Podemos reinventar a parte de design, podemos ter plugins para determinadas coisas de design e em termos de novas versões do COA, poderemos, por exemplo, e desculpem-me estar aqui a usar às vezes exemplos de clientes, mas eu acho que é uma boa forma de mostrar-vos determinadas coisas que vocês podem fazer no sistema. Por exemplo, aqui a Barcelos tem a parte dos carroceiros, a parte das notícias e também tem aqui a parte da gestão das páginas adicionais, que agora em termos de COA é muito fácil gerir isto e vocês podem tratar o COA quase como se fosse um CMS, ou seja, um Content Management System, e adicionar novas páginas. Por exemplo, aqui os serviços é outra nova página, eles têm aqui uma outra página que é a livraria. Podem consultar aqui os livros que têm disponíveis e qual é o preço, e portanto pensem nisto como um livro em aberto. Vocês podem ter determinadas novas páginas no sistema digamos, para dar determinada informação aos vossos leitores. Quase que de certa forma podem com as páginas adicionais substituir os portais que muitas instituições às vezes têm antes do catálogo bibliográfico.
Em termos de back-office, e fazendo só aqui algumas apresentações para depois irmos à parte de questões. Temos aqui também a parte das cookies. Nos outros sites não estava a aparecer porque a maior parte eu já tinha visitado mais que uma vez e, portanto, não apareceu a mensagem das cookies, mas é sempre que vamos entrar num OPAC ou no back-office pela primeira vez, vai-nos ser mostrada que a mensagem que está a utilizar cookies e vocês podem aceitar aqui para estarem de acordo com o regulamento da União Europeia. Isto é o novo design do OPAC, desculpem, do back-office, mudou há 2 versões ou há 3 versões. Nós aqui depois, em termos de equipe, fizemos alguns melhoramentos aqui ao sistema, mas de certa forma, em termos de processamento, é exatamente igual ao que existia nas versões anteriores. Nós tínhamos os módulos a que temos acesso aqui na parte central, mensagens abaixo sobre determinadas coisas e, caso houvesse notícias no back-office, aparecia aqui uma secção com essas notícias. A barra de pesquisa está mais curtinha em relação a outras versões que alguns clientes estão a usar, que eu acho que é bastante útil, está mais organizada, portanto nós podemos aqui rapidamente selecionar para emprestar, para devolver, renovar, pesquisar leitores, pesquisar no catálogo. Existem algumas barras aqui, algumas pesquisas poderão ter aqui este operadorzito onde nós podemos já fazer determinadas ações sobre o sistema. Algo que eu referi na apresentação é as ferramentas sofreram uma mudança. Antes haveria aqui 3 secções, que era leitores, empréstimo, catálogos e ferramentas adicionais. Tudo que era de catálogo mudou, ou seja, foi para a parte de catalogação, ou seja, está aqui nesta secção, e muitas delas, por exemplo, as ferramentas de edição em lote, estão mais integradas, porque sempre que fazemos uma pesquisa, por exemplo, nós podemos ir desta pesquisa, ok, até acho que não era esta a pesquisa que queria, era a outra pesquisa. Nós podemos ir destes resultados da pesquisa. Não sei se é para apresentar aqui, a net também não está muito rápida. Destes resultados da pesquisa, nós podemos selecionar e aqui logo rapidamente editar registro em lote, unificar registros. Deixa-me fazer aqui um bocadinho de zoom e até unificar registros bibliográficos. Por exemplo, eu podia pegar nestes 3 registros e dizer qual é que era ficava e passar determinada informação de um registro. Ok, não é repetível, ele mostra ali que não é, mas podia, por exemplo, passar isto, podia passar aqui a coleção e no final guardava e ele unificava os registros de uma forma muito simples. Portanto, essas ferramentas mudaram para o modo de catalogação. Continuamos a poder importar registros, a gerir os registros importados, a exportar, fazer a parte de inventário. Isto é uma nova funcionalidade há 2 ou 3 versões, que é a possibilidade de inserirem problemas de catalogação, ou seja, eu como catalogador desculpem, como não catalogador, posso fazer sugestão de correção a determinados registros. Por exemplo, aqui disse que era uma má catalogação e eu posso ver o que é que falta, posso fazer uma atualização, posso até dizer quem é que vai ser a pessoa responsável por resolver o problema. Ou seja, basicamente é quase um serviço de helpdesk para a parte de catalogação. Ok, voltando um bocadinho atrás, temos as ferramentas de modificação exemplares em lotes, eliminação de exemplares em lotes, modificação de registro em lote, eliminação, modelos de modificação. Portanto, para modificar nós temos que criar os modelos, que é basicamente definir quais é que são as ações que vão ser feitas pelos registros. Temos a parte das etiquetas, a parte de carregar a capa local e a parte da gestão da administração. Ferramentas que aqui que são bastante importantes, e eu disse que o COA tinha um conjunto de ferramentas enorme, mas que eu acho que são bastante importantes. Uma, sem dúvida, é a gestão do calendário. É aqui que nós vamos definir que dias é que vamos estar abertos, que dias é que vamos estar fechados. Eventualmente, poderemos marcar férias da biblioteca, dias de encerramento por determinadas circunstâncias.
E esta gestão é muito importante para as nossas regras de empréstimo, porque se as nossas regras de empréstimo são por dias úteis, convém configurar o calendário corretamente para que o cálculo da data de fim de empréstimo seja bem calculada. Uma outra ferramenta que eu acho importante, que ela basicamente está aqui incorporada em três, digamos, diferentes. Temos a parte de gestão de notícias, onde nós podemos acrescentar notícias à nossa, ao nosso sistema, quer seja ao nosso interface ou ao PAC, e podemos até adicionar aos talões, podemos dizer quando é que vai ser publicado e quando é que termina a publicação. Podemos publicar isto para os diferentes idiomas que estão configurados no sistema. Podemos fazer as customizações HTML, portanto, eu quando referi há pouco que isto é basicamente tudo configurável, é configurável naquela secção, ou seja, nós podemos definir que informação aparece no rodapé, que informação aparece no header, que informação aparece no corpo central, isso é tudo configurável nesta secção, que diz customizações HTML. Há aqui customizações até HTML que são orientadas à parte do staff, onde vocês podem, por exemplo, meter informação útil para o uso de determinados módulos do core, por exemplo, módulo de autoridades. Nós podemos dizer aqui que, vamos chamar aqui módulo de autoridades, página para a gestão do módulo de autoridades. Guardamos. E quando fôssemos agora ao modo de autoridades, isto, onde é que deveria aparecer? Eu não publiquei em tudo. Se calhar não publiquei, mas isto, ok, vamos ver aqui. Alterar, se calhar meti no opaco. Pois. Não, não é este, não é este. Todas as bibliotecas, posição 1, e vamos dizer que fica aqui para sempre. E pronto, as coisas fixas do demo que às vezes podem acontecer, é que coisas não funcionarem corretamente. Ok, pronto. Faltava-me ali definir qual é que era a posição. E, portanto, podemos definir aqui um textozito que é para quem entrar aqui pela primeira vez na página, saber como utilizar a página, e isto também pode ser utilizado para outras páginas do sistema, por exemplo, os relatórios, a parte dos leitores, das listas, entre outras coisas. E está a ser constantemente expandido para outras páginas do COA. Portanto, eu já vi em termos de código fonte a cair para outras páginas. Portanto, vai ser possível introduzir mais texto, que pode ser às vezes uma espécie de ajuda visual para os leitores. Outras coisas que vocês podem fazer é, por exemplo, a criação ou seja, quando fossem ali as ferramentas, a parte de páginas, que são as tais páginas adicionais do sistema, em que depois de criada vocês até podem ver a pré-visualização e podem ver aqui no OPAC como é que ele vai ficar a página de teste que eu criei aqui. Já tinha criado uma página, mas vamos alterar aqui o conteúdo e vamos meter aqui, por exemplo, 2025, guardamos, e agora quando fôssemos à página de teste, ele atualizava, ou seja, vocês podem ter páginas para diversas informações da biblioteca. Eu acho que isto é uma ferramenta muito útil quando vocês querem, digamos, expandir o vosso catálogo. Em termos de módulos do COA, por exemplo, quando formos agora a parte de catalogação, nós podemos também ter o editor avançado. Eu confesso que não é muito fácil de utilizar isto. Às vezes podem carregar um ficheiro ou importar um ficheiro para aqui e depois tratá-lo de certa forma, ok? E modificá-lo de acordo com o que vocês quiserem. Pode ser uma outra forma, não sei se vocês preferem isto. A forma normal é ir ao módulo de catalogação, escolher até um modelo e a partir do modelo.
desculpem que eu estava ali com a parte avançada ligada, e a partir daqui ir preenchendo o que eu quiser, a tal navegação por blocos. Dentro do bloco eu posso navegar logo para o campo, em vez de andar a fazer scroll vertical. Tem também isto auxiliar ao processo, que é bom para ir cá para cima, em vez de vocês estarem a fazer scroll cá para cima. Coisas que podem ter aqui facilmente: a parte de duplicar, a parte de eliminar a duplicação. Isto é muito útil agora, por exemplo, quando vocês duplicam. Isto nas versões antigas era um drama, que é a parte de poderem arrastar e redefinir a ordem. Da mesma forma podem redefinir a ordem aqui nos subcampos. Valores por omissão. Isso podem ter valores por omissão. Por exemplo, aqui está preenchido por omissão com Portugal e RPC. Estes vocabulários podem ser acrescentados na parte da administração e depois podem bloquear determinados campos a esses vocabulários. Deixar aqui uma nota é que a norma do Unimark tem crescido nos últimos tempos e tem sido acrescentados novos campos a essa norma. Portanto, não tenham medo de pedir, às vezes em Helpdesk, etc., esses campos. A comunidade já tem plugins, às vezes, para esses campos e, portanto, isso já também está integrado. Podem não estar visível nos vossos modelos. Parte das autoridades também tem esse controle, já referi. Mas eu acho que os formulários são muito simples. Depois, estando configurados, são muito simples de utilizar. Mais coisas depois podem fazer, eu não sei se está ativo aqui, é também ao nível do 856 carregar os objetos digitais e terem vários objetos aqui carregados. E acho que é muito por aqui em termos de catalogação. Em termos de administração, eu só vou mostrar-vos um bocadinho a administração e acho que depois podemos partir para as questões ou até para exemplificações mais específicas. Nós podemos ter então as nossas bibliotecas ou nossos grupos de bibliotecas. As preferências de sistema é onde nós vamos fazer a configuração toda do sistema. Temos a parte dos valores autorizados, basicamente são aqueles vocabulários controlados que nós podemos usar, por exemplo, aqui para o campo 801, que foi um vocabulário aqui controlado específico, mas pode ser usado para outros criarem o que quiserem, e dentro deste valores, ou seja, isto aparece aqui bloqueado e vocês quando fossem a catalogar no 801 só podiam escolher aqueles valores. Temos os tipos de documentos, sem dúvida, aqui muito importante, vocês podem acrescentar novos tipos de documentos sempre que necessitarem. Categorias de leitor, regras de empréstimo, aqui que se faz toda a configuração de regras de empréstimo, que podem ser gerais ou por biblioteca, e dentro da biblioteca nós podemos definir qual a categoria de leitor, pode também ser todos, a tipologia e quantos empréstimos pode levar. Existe um tipo de empréstimos também específico agora, que é os empréstimos on-site. Basicamente são consultas locais. Quando vocês querem registrar que determinado empréstimo, não é bem nenhum empréstimo, que determinada consulta local aquele leitor está a consultar determinado livro até o final do dia, vocês podem registrar também esse tipo de empréstimos agora no sistema. Atributos de leitor, temos aqui os tais plugins que nós fornecemos aos clientes. Aqui está um erro, deve estar aqui um mal carregado. Por exemplo, temos a parte de navegação nas autoridades por número, design do back-office, aqui a parte de gerar o cartão de leitor de forma automática, e isto é bastante útil para determinadas instituições e também é algo que fazemos a nível da configuração. Eles têm aqui um específico, que é a visualização ou seja, está aqui carregado, que é a visualização de objetos digitais e carregamento e visualização de objetos digitais, integração com o Google Analytics, a parte das novidades, QR Codes, integração com o Read Speaker, entre outras coisas. Ou seja, aqui já estamos a integrar até com um outro sistema externo. Daí eu dizer que isto
é o que traz grande valor à instalação que nós fazemos do Koa, que é possíveis integrações com outros sistemas. Mais coisas que vocês podem fazer aqui depois, a parte de gestão dos modelos, a parte de gestão dos tipos de autoridade, o OIPMH, configuração do OIPMH para fora, podem depois também configurar a parte de agregação, a parte da configuração do motor de pesquisa, isto é super útil, às vezes mais para nós, equipa, do que para clientes, mas vocês podem configurar aqui o motor de pesquisa e identificar o que é indexado, por exemplo, como título, o que é indexado como por exemplo, como autor, o que é indexado como aqui temos a parte das autoridades, indexado como notas, por aí fora, que é para que é quando vocês estiverem na pesquisa avançada, e estes campos, nós sabemos que campos Unimark é que vão corresponder e que campos Unimark é que vão pesquisar. A gestão de orçamentos, fundos e até as moedas, porquê? Porque as nossas compras poderão ser noutras moedas que não o euro, e portanto é necessário às vezes definir as taxas de câmbio, configurar servidores E3950, servidores SMTP, configurações da tabela por omissão, depois há aquelas configurações da tabelas específicas por sessão do utilizador, e tem aqui também uma parte muito importante que é gerir tarefas, é saber que tarefas estão a ser executadas ou foram executadas em background no sistema. Normalmente é sempre que vocês fazem uma modificação de um registro, também há sempre uma atualização a nível do Elasticsearch.